Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos ter um momento bem gostoso agora, bem agradável. Sim. De puro conhecimento. Agora, prepara caderno, caneta. Nós vamos fazer uma apresentação para facilitar todo o nosso trabalho hoje. E o que a gente pode, talvez, ir iniciando, falando um pouquinho, né, mano? Vamos falar um pouquinho da gente primeiro. Estamos falando diretamente do escritório da Redere e do ateliê da Thelma Luiz. Mais prático, né? Prático. Aí, senão fica todo mundo numa tela, né? Tá, já não dá, né? Uhum. Cada um no seu. Mas o bom, assim, é que a gente se propôs a entregar esse conteúdo, a fazer esse momento, assim, e está sendo desafiador, está sendo bem gostoso estudar, se preparar, mas é bem desafiador, então nós queremos entregar o melhor para vocês. Vamos colocar aqui algumas informações para a gente poder ir falando com vocês. O nosso objetivo essa noite é poder falar um pouco com vocês sobre a chave para a prosperidade das gerações. E sempre que a gente fala chave, muito bom ter chave na mão, né? Chave abre portas, né? Prosperidade, mais ainda em gerações, significa não estar limitado a você, mas também vai para os teus filhos, filhos dos teus filhos. Isso é algo que pode romper barreiras e fazer algo que dure muito tempo. Nós vamos falar, então, de legado. E legado é uma coisa fantástica para a gente poder trabalhar nas nossas vidas. Bom, então agradecemos a presença aí de todos. Gente, tem um link aí no chat, tá? Um dos primeiros links que eu coloquei aí. Vocês conseguem enxergar, acredito? Eu não consigo mandar ele de volta, tá? Mas vocês conseguem verificar esse link. Manda para aqueles que vocês conhecem, que vocês gostariam que participassem também. E assim eles podem apenas entrar na tela e já vão participando conosco. Vai ser um momento bem bacana. Bom, vamos lá. Então a gente vai falar de raízes. Raízes é aquilo que é profundo, né? Normalmente as pessoas gostam de olhar a árvore, a copa da árvore, ninguém se importa com a raiz, mas a raiz é uma coisa muito importante, ela é necessária para que essa árvore possa crescer. Nós temos aqui em casa um pé de jabuticaba, quem gosta de jabuticaba, gente? Jabuticaba é um negócio muito gostoso, uma fruta muito boa. E o problema é que aquela árvore ela tinha pouca raiz, nos deu muitas jabuticabas, mas um dia ela caiu porque a raiz dela estava fraca, era pequena, e nós perdemos a nossa árvore, e ficamos sem jabuticaba em casa. Agora a gente plantou outra, né? Eu ganhei meu bonsai. Essa, se Deus quiser, vai ter uma raiz mais profunda. Então, quando você não compreende as suas raízes, ou não entende como é que elas funcionam, isso pode influenciar na tua prosperidade, em todos os aspectos, pessoal e familiar, em todas as áreas. Então, aí vem o profissional, o financeiro, o relacional. Então, essa raiz, ela é importante que ela seja entendida. E nós vamos falar hoje justamente sobre isso. Como é que você consegue entender isso e realizar algo que possa aprofundar as tuas raízes, tá bom? Então, fica conosco. Nós temos um presente especial para você hoje, tá? Mas antes de a gente entrar na nossa imersão propriamente dita, nós queremos falar um pouquinho a respeito do Redere e de nós. A maioria de vocês devem nos conhecer, alguns, a maior parte pessoalmente, alguns não. Então, sou o Luiz e a Thelma Luiz, né? Somos casados já há mais 37 para 38 anos e temos uma vida bastante interessante. Alguns que estão participando, eu sei que estou vendo aqui, nos conhecem há muito tempo. Pelo menos um aqui me conhece desde antes de eu casar. Muito bom, seja bem-vindo, amigão. Mas nós temos mais de 25 anos atuando em aconselhamento e mentoria. Então, nós temos formação nessa área de pura libertação. CMFL é o curso modular de formação de libertadores, que é ministrado aqui em Curitiba e outras localidades, vários países, inclusive. E é um seminário muito bom, né? E ele é realizado várias vezes ao ano e o currículo é bem extenso. Então, normalmente, é um final de semana
durante 4 encontros. Ele é bem grande. Isso nos ajuda bastante. Então, eu tenho formação em pedagogia, eu tenho formação em administração. Ambos somos teólogos. Até uma mexe com e trabalha com arte e terapia, né? E terapia corporal. Então, nós temos uma formação ampla. Até uma faz mais de 30 anos que trabalha como artista plástica, né? Em várias modalidades aí. Tem algumas exposições já feitas no país, aqui na América Latina, na Europa, Estados Unidos também. E nós, graças a Deus, 4 filhos lindos e um neto maravilhoso, né? O Lorenzo, que nos deixa muito felizes. E tudo aquilo que a gente acredita, nós entendemos que está acontecendo na nossa vida, porque quando eu e a Thelma casamos, o nosso desejo era fazer com que a nossa casa, que nós, eu e ela como família, fôssemos um ramo novo enxertado na videira, algo novo, fosse uma nova geração, com bênçãos e transformação. E foi uma jornada de 37 anos até agora. E nós entendemos que temos recebido da parte de Deus essa bênção, essa vitória. E nós queremos transmitir para vocês também isso, um pouco daquilo que nós temos feito e como isso tem sido bênção para a nossa vida. Nós escolhemos colocar, né, em teoria aquilo que a gente aprendeu na prática. Então, foi um desafio bem grande, né, amor? Porque nós tivemos, assim, muitos altos e baixos. E aí, quando nós escolhemos falar sobre tudo isso, a gente pensou, assim, em prosperidade. E é isso que nós queremos trazer hoje, um olhar novo para a questão da prosperidade. E eu acredito, assim, que vai ser muito gostoso ter vocês compartilhando conosco, ouvindo a opinião de vocês também, né, a esse respeito. Exatamente. Bom, seguindo. Gente, por que nós estamos trabalhando com algo chamado Redere? Né? Eu já passei dos 60, até está chegando próximo, nós poderíamos muito bem estarmos muito tranquilos, embalando o netinho, fazendo uma coisa ou outra, né? Mas, gente... Amor, só um pouquinho, acho que o pessoal está tentando entrar e não está conseguindo. Dá uma olhada lá. Aonde? Estão me avisando aqui. No WhatsApp? Não, na live mesmo, deixa eu ver. Veja aí se a Gia, a Alessandra... Não está conseguindo? Manda esse link, então, bem. Esse link aqui. Para elas? Que eu estou te mandando. Tá. Manda esse link aqui para elas, ó. Esse último aí, tá? Tá. Manda esse link para elas, que elas conseguem entrar. Não sei por que não estão conseguindo lá. Os demais entraram tranquilo. Só tiveram algum probleminha lá, tá? Então, vai mandando. Mas, gente, por que nós estamos trabalhando com isso? Em 1900... Elas já entraram. Já entraram, tá ótimo. Então, em 1986, quando eu e a Thelma casamos, nós participamos de um seminário de cura e libertação que foi lá no colégio... Qual é o nome daquele colégio, amor? Lá no centro, eu esqueci o nome agora, fugiu. Colégio Estadual do Paraná, tá? Que é bem ali no centro, né? Colégio Estadual do Paraná, perto do Passeio Público. E foi a única oportunidade que eu fui naquele local, na verdade. E alguém nos convidou, nem lembro quem foi exatamente, nós fomos lá. Mas foi um momento tão maravilhoso que algumas orações foram feitas lá e quebrou algumas coisas na nossa vida que nós nem imaginávamos. E aquilo abriu uma porta para que no futuro muitas coisas mudassem. Então, em 1994, a gente começou treinamentos na área. E em seguida começamos a compartilhar aquilo que nós estávamos aprendendo. Em 2009, aconteceu algo muito traumático em casa. Nós temos a bênção de Deus e tudo mais, e sempre pedimos uma família segundo o coração de Deus. E a nossa filha, Bruna, infelizmente, ela teve um problema emocional envolvendo relacionamento, e com isso ela teve alguns problemas sérios, psicológicos e coisas assim. E nós precisamos atuar nessa área com ela e conosco. A primeira coisa que veio ao nosso coração foi: se nós queremos uma família segundo o coração de Deus, por que isso acontece na nossa casa? Se temos feito a obra de Deus e a vontade de Deus, por que isso acontece conosco? E a maioria de nós
nos questiona exatamente assim quando alguma coisa acontece. E Deus foi muito claro em nos responder e em dizer o seguinte, que uma família segundo o coração de Deus, né, sentado nele, não é alguma coisa que vem gratuitamente. É algo que significa, também não significa não ter problemas, mas significa ter problemas e vencê-los. Isso é história. A gente até demorou para chegar nessa conclusão, né? Porque nós entramos nessa questão do porquê com nós, né? Exatamente. Todo mundo passa por isso, gente. É muito comum isso acontecer. Não tem nada de errado. Mas só que é um processo de crescimento nosso. Então, nós tivemos essa frustração e busca, a partir de 2010, e começou a aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos para que a gente pudesse entender melhor o que estava acontecendo na nossa casa. Então, aí que nós chegamos numa situação em que falamos, peraí, mas nós podemos sim, e entendemos agora como é que funciona, não precisamos guardar somente para nós. Vamos também compartilhar com os demais. Então, ganhamos o redere, e o redere, no latim, significa devolver, restaurar, restituir, ou dar novamente. É um termo para dizer restituir alguma coisa, voltar ao estado original, à situação da nossa vida. Porque quando Deus te concebeu, lá na mente dele, e você foi gerado, ou gerada, era para ser perfeito, sabe? Era para ser perfeito. E ao longo do tempo foi deturpado de alguma forma. Então, o redere veio para, com a ajuda de Deus, restituir o estado original e você ser abençoado e abençoada. É esse que é o propósito. Bom, nós trabalhamos com indivíduos, pessoas, famílias que necessitam serem trabalhados. Hoje eu vou pegar o aspecto família que nós vamos falar, bastante interessante. Também empresas, ONGs, organizações religiosas, em outras palavras, igrejas, né? E outros organismos nós podemos auxiliar de alguma forma para que sejam restabelecidos as suas emoções, seus relacionamentos. Nós temos com programas que nós desenvolvemos ou atividades para poder ajudar as pessoas com quem nós nos relacionamos. Por exemplo, curso online. Esse aqui é uma imersão online, uma espécie de um curso online. A imersão ela é gratuita. Temos cursos online que também são pagos, mas eles têm uma profundidade muito grande e vão trabalhar em alguns pontos muito específicos que nós entendemos, depois de ministrar muita gente, centenas de pessoas, como é que nós podemos fazer algo que atingisse o coração da pessoa mesmo online. E nós estamos divulgando isso. Livros, nós temos livro também já disponível, e-book já tem também disponível no nosso website, caso você deseje. Consultoria. Atendimento no online também, né? Exatamente. Consultoria, atendimento presencial ou virtual, para dar entendimento a pontos específicos da organização, as pessoas que participam da organização também. Mentoria executiva, que é um grupo de pessoas numa sala como essa que nós estamos agora, só que na mentoria executiva todos podem se ver e participar, em um grupo reduzido, em torno de 10 no máximo, para que tenha aproveitamento. Até uma costuma dirigir essas mentorias, e elas têm um efeito muito bom. Uma mentoria individual, que a Thelma tem desenvolvido, e aí normalmente virtual ou presencial, e alguns de vocês até que estão online têm participado. Pode comentar aí, gente. Agora é ao vivo mesmo. Comenta aí com vocês. Mentoria individual, se gosta, se não gosta, se fez diferença, né? Só fala que gosta, né? Faltou alguma coisa. O Abeli falou que faltava um zero no final. Um zero? Mas que esse link direto não vai, gente? Não sei, amor. É para ver, peraí. Só deixa eu conferir aqui, gente, para caso alguém... Enquanto isso, comenta aí, gente. Comenta quem... Não, o link está certo. Eu acabei de usar o link que a Thelma postou, deu certo. Tá? Vai para a página. Bom, então, gente, alguém aí que está nos ouvindo tem feito mentoria individual com a Thelma? Coloca aí para a gente. Coloca aí seu... não, Abeli, é que o seu, nesse caso, você está com o link do registro, tá? Esse aqui é um link direto para a sala, para que a pessoa possa entrar diretamente, até sem precisar do registro,
tá? Ok? Mas Ó, ele funciona. Faz diferença, né, Cássia? É bem verdade. Faz uma super diferença. Nós temos também workshop. Eu vou explicar o de baixo. Evento presencial e vivência. Evento presencial, uma palestra, algo assim, em company, dentro de uma companhia ou no local. E a vivência é um trabalho bem prático, até uma fase, um determinado tema, para que possa atingir um aspecto da vida da pessoa. E o workshop, nós chamamos justamente a junção do evento presencial com a vivência. Então, o workshop é quando você faz uma teoria junto com uma prática, tá certo? Isso é um workshop para nós, tá? Bom, vamos lá, gente. Vamos entrar no nosso tema? Todo mundo preparado aí? Vamos participar desse tema aqui? Então, vamos lá. A chave para a prosperidade das gerações. Vamos lá. Primeiro, gente, o que é prosperidade? Vocês já pararam para pensar nisso? Todo mundo pensa assim, prosperidade é dinheiro na mão. tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro, tem tudo que deseja, prosperidade. Tem muitos bens imóveis, carro e tal, isso é prosperidade. É aquilo que, às vezes, você vê na internet, muita gente lá, até alugando jatinho, alugando casa, alugando carro, para poder fazer uma propaganda como se fosse muito rico, né? Mas não é, vou dizer para vocês, está aí o nosso texto, né? Ele está dizendo o quê? Vem do latim prosperitate ou prosperare, que significa obter aquilo que se deseja. Ora, obter aquilo que se deseja é prosperidade. Mas aquilo que se deseja é só dinheiro? Não. Você deseja um casamento abençoado? Você deseja um bom emprego? Deseja ser promovido no seu emprego? Saúde, né? Deseja saúde? Deseja. Então, a prosperidade é mais do que bens materiais, é mais do que riquezas. É uma condição. Se você está se desenvolvendo e tendo progresso na sua vida, você é próspero. Ok? Talvez você queira ir além, e não há nada de errado com isso, tá? Então, você ganha um aumento de salário, é prosperidade. Foi promovido, é prosperidade. Foi aprovado em um curso público ou em alguma atividade que você desenvolve, também é. Está tendo avanço em alguma área? Parabéns, você é uma pessoa próspera ou próspero, ok? Isso. A gente pode entender também, assim, essa prosperidade, quando você sente que sempre que você vai fazer algo, os caminhos se abrem, vai fluindo, vai acontecendo, e muitas vezes as pessoas se sentem como se estivesse contra uma correnteza, tão difícil seguir em frente, tão difícil mudar o passo, ou sobe até um tanto, depois cai tudo, né? Então, quando nós falamos dessa prosperidade, é esse avanço que as nossas gerações de trás possam ter, assim, efetivado a sua vivência, a vida deles em bênção, e ela te empurra para que a tua próxima geração receba essa bênção. Quando acontece algo que vai impedindo, assim, é o que nós vamos ver agora aqui para frente, que é esse fluir da bênção, esse fluir da caminhada na nossa vida. E às vezes a gente fica se perguntando, puxa, por que eu estou contra a correnteza? Ou por que eu estou parecendo que ando em cima de uma esteira, né? Faço, trabalho e não saio do lugar. Então, a visão, né, dessa prosperidade que nós queremos que você hoje possa começar a destravar na sua vida. Exatamente. Então, ainda dando conselho à prosperidade, vamos lá. Prosperidade é bem-estar financeiro. Sim, é. É saúde física e mental. Você imagina ter muito dinheiro, por exemplo, mas não tem saúde física? Não tem saúde mental? Não serve de nada isso. Então, a prosperidade envolve ter muitas coisas ao mesmo tempo. Tem que ter o bem-estar financeiro, tem que ter a saúde física e mental. Relacionamentos enriquecedores, que você trabalha ou se relaciona com pessoas, e isso te enriquece, e as pessoas são enriquecidas por isso também, por estarem com você. E a realização pessoal e profissional, que você vai se desenvolvendo pessoalmente, vai desenvolvendo a sua profissão, isso é prosperidade.
vai crescendo também e melhorando. Então, se sente realizado, mas também, ao mesmo tempo, cresce e se desenvolve. E um ponto interessante, muita gente acredita que prosperidade é caso ele consiga dar uma contribuição e impacto social. Nem todo mundo tem essa preocupação, mas para alguns se sentem prósperos quando conseguem contribuir com a sociedade, quando impactam a sociedade. E é muito normal com pessoas que querem se relacionar com muitas pessoas ou ter influência sobre pessoas, normalmente as pessoas de liderança, né? Equilíbrio e harmonia, quer dizer, ao mesmo tempo que consegue se desenvolver profissionalmente, consegue cuidar da família. E se dão bem no trabalho e em casa. Isso é equilíbrio e harmonia. Ter felicidade e satisfação na vida, tudo isso, então, é prosperidade. Muito diferente do que talvez você estivesse pensando que seria ter dinheiro. É claro que quando você destrava a prosperidade, você destrava essas 8 coisas que estão aí na sua tela agora. Destrava tudo isso. E você pode se relacionar em todas elas. Se tornar bem, né? Em todas elas. Se prosperar em todas elas. E isso é muito importante. Tá bom? Bom, é bom. Até podem comentar também o que vocês pensam, se é isso mesmo, se vocês têm mais uma sugestão. Faz sentido para você, gente? Isso, se faz sentido, porque o destravar dessa prosperidade, ela vai dar uma firmeza emocional para quem tem essa certeza que tem essa liberação. E é interessante quando isso começa a acontecer na nossa vida. Bora lá, pode mudar. Vamos seguindo. Então, vamos lá. Como liberar o crescimento e a prosperidade? A chave é ser abençoado por Deus e pelos homens. Abençoado por Deus e pelos homens. Tem um condicional, e pelos. Tá? Veja só, aqui o homem, Saul abençoando o homem Davi. Olha só. Seja você abençoado, meu filho Davi. Você fará muitas coisas e em tudo será bem-sucedido. Assim Davi seguiu seu caminho e Saul voltou para casa. Está lá em 1 Samuel 26, 25. Veja que Saul se referiu a Davi como filho. Não era filho dele, mas era muito mais novo que ele. Então ele reconhecia como um filho e como alguém que ele tinha amor. Apesar de todas as dificuldades que aconteceram no relacionamento de ambos, tá? Mas, de qualquer maneira, ele abençoa Davi. E ele diz, você fará muitas coisas. E em tudo será bem-sucedido. Veja que a bênção está em tudo. Não diz assim, Davi, você terá muito dinheiro. Não falou isso. Você será bem-sucedido em tudo. Imagina você levantar de manhã sabendo que tudo que você for fazer, você irá bem. Que tudo que você colocar às suas mãos, você vai ser bem-sucedido. Que você tenha essa bênção sobre a sua vida. Não muda a sua vida. Então, nós temos que ser abençoados por Deus e pelos homens. Deus, ele te abençoa, ele quer o melhor para a sua vida sempre. E os homens são aqueles que estão à tua volta, que têm influência sobre a sua vida. Esses é muito importante que estejam te abençoando. Mas, na prática, olha só o que acontece. Só um pouquinho, a questão da bênção, né, que é importante também. Sim. Essa questão ter essa atitude de sair da sua boca palavras que multiplique, que frutifique, que sejam sementes boas, né? E nós vamos falar disso também mais para frente, assim, que é bem interessante. Exatamente. Então, na teoria significa seja abençoado por Deus pelos homens. Na prática, nós entramos um ciclo geracional entrópico, porque é o natural da vida, diz que entrou o pecado. Como é que é? Concepção fora da bênção, nascimento, infância difícil, pais amaldiçoam muitas vezes, casamento por paixão e o ciclo se repete. Poxa, então, quando isso acontece, fica muito complicado. Tudo aquilo que queria de bênção acontece diferente. Os pais, ao invés de abençoar, eles amaldiçoam. E aí tem aqueles que falam, você não vai ser nada na vida. Você não presta, você isso. Tanta palavra que nem convém a gente falar aqui. E muito ao contrário de ser abençoado pelos homens. Você tem a bênção de Deus que não foi liberada pelos homens ou mulheres, as pessoas, né, que estão à sua volta,
que tem autoridade sobre a sua vida. Então, esse ciclo geracional entrópico, que é muito comum, e quanto mais afastados de Deus, maior esse ciclo geracional se torna, e mais aprofundado. Nós temos que sair, quebrar esse ciclo aí para entrar num novo, num ciclo que seja sinérgico. Bem, e o que isso causa? Olha lá, a maneira como você sai determina a maneira como você entra. Anota essa frase aí. Vou mandar essa frase para vocês aí, aqui no chat, porque ela é uma frase muito bacana, não é não? Olha aqui, vou mandar para vocês agora essa frase aqui. A maneira como você sai determina a maneira como você entra. Olha só, o que quer dizer isto? Você está num relacionamento conjugal, por exemplo, e não está bem. Você também não está bem. E sai desse relacionamento. Só que você sai desse relacionamento ferido. E entra num novo relacionamento ferido. Não vai chegar sarado. Sabe? Então, se saímos com o espírito ferido e não formos curados, a gente vai entrar numa nova situação igualzinho. Do jeito que você sai da infância, determina como entra no casamento. Já viram aquela história de gente que acaba se casando para fugir da casa dos pais? Já ouviram isso? Acontece. Já pegamos casos de aconselhamento que a pessoa falou, não, eu casei com a primeira pessoa que eu encontrei, que foi possível, porque eu queria sair da casa dos meus pais. Não deu certo o relacionamento, evidente, porque a motivação foi errada, né? Quando você sai de um relacionamento mal sucedido, termina com você entra no seguinte: você saiu bem desse relacionamento? Entra bem. Saiu mal? Entra mal. Eu teve até casos de casais que nós estamos aconselhando, e nós falamos, ok, entendemos a situação, se nós não somos a favor de uma separação, mas não podemos vir contra a vontade de alguma pessoa. E no caso, aquele casal falou, nós queremos. Bom, então vamos fazer o seguinte, como vocês têm que sair bem desse relacionamento, para entrar bem no próximo relacionamento, então vamos curar esses aspectos que estão machucando um ao outro, para que vocês possam, pelo menos, sair bem. Eles aceitaram fazer isso. Eu estou no processo de cura dos sentimentos deles em relação ao outro, para que pudessem ir para um novo relacionamento sarados. Conclusão. Eles não se separaram. Andaram juntos e muito bem. Sabe? Então... Aí o problema ia junto, né? É isso? Quando você vai para um lugar, o problema vai junto, né? É a velha história, né? Você leva junto com você quem você é, né? Exatamente. Então, você tem um ambiente de devoção a Deus santificado, teu ministério é santificado. Tem um ambiente de devoção a Deus que é baseado na troca, teu ministério será baseado na troca. Certo? Então, veja lá, amargura, animosidade, hostilidade, falta de perdão, derrota, o fatalismo, tudo isso são sementes que estão dentro de nós. Se essa semente está dentro de você, tem que tomar cuidado, porque você talvez agora esteja ainda cuidando dessas sementes, mas pode chegar uma hora na sua vida que elas podem brotar e produzir a mesma coisa que você não queria ter feito, ou a mesma coisa que você queria fugir. Sabe aquele versículo de Salmo que diz assim, Davi fala assim, as minhas iniquidades me alcançaram. Esse versículo é lindo porque, viram só, as iniquidades, os pecados, né, geracionais, o alcançaram. Ele já tinha certa idade. Sabe, quando você é jovem, você começa a sua vida, você tem força para lutar contra tudo. Mas essas sementes, se porventura estiverem no teu coração, essas aí que nós falamos agora e outras, acontece quando você chegar numa situação que você tem talvez menos energia, menos disposição, a partir de uma certa idade, elas podem bater na sua porta. E daí elas podem começar a produzir, germinar e produzir frutos. E aí vai ser muito ruim. Então, é fundamental que a gente tem que sair da infância para a fase adulta bem. Sair da fase adulta para o casamento bem. E dessa fase adulto e casamento para uma terceira idade bem. Para que tudo conclua de maneira satisfatória na nossa vida. Então, nós temos que quebrar esse círculo aqui, ok? E é importantíssimo quebrá-lo. Bom, com tudo isso, o que a gente entende? O que é barreira comum ao crescimento e à nossa prosperidade? Contexto familiar? Acabamos de falar aqui, né? Contexto familiar. A maneira como funciona a família, se os pais se dão bem, se há algum problema de vício, eventualmente,
e há uma situação conflituosa em casa. Então, esse contexto pode impedir o crescimento e a prosperidade. E aqui é interessante porque muita gente, quando tem um contexto familiar ruim, costuma dizer assim, ou pode dizer, né, que eu vou colocar como regra, mas pode dizer assim, eu não vou ser igual ao meu pai. Isso é terrível. A gente nunca deve negar aquilo que está acontecendo. A gente deve aceitar aquilo, perdoar, para construir o nosso. É assim que uma vez nós encontramos um casal... Tudo que você nega se aproxima de você, né? Então, porque quando nós queremos ser perfeitos, né? Ser perfeito é meio inútil, né? Porque você fica corrigindo o outro, eu não quero ser igual, porque você está se achando muito melhor. E o pior é que acaba ficando igual. Então, é um processo natural, né? E antinatural ao mesmo tempo, né? É natural o comportamento dessa maneira, né? Mas quando a pessoa reconhece isso, tem um processo, né? Para sair desse redemoinho que ela se colocou, né? De não querer estar naquela situação, sendo que já está. Exato. Então, quando você fala não quero, você nega, você atrai. Você ia falar de um casal? Exatamente. Não, sem problema, você contextualizou, né? Mas esse casal é bem assim. O pai abandonou a mãe e ele falou, não vou fazer como meu pai, eu vou fazer diferente. Construiu sua família, teve seus filhos e tal, e quando nós os encontramos, estávamos fazendo aconselhamento para eles, depois de um certo momento, ele veio dizer para nós que ele estava para fazer exatamente como o pai dele havia feito com a mãe dele. Mas só quando ele ouviu, né? Ouviu sobre esse assunto. Nossa, ele começou a olhar para ele, porque o mais difícil é a gente olhar para a gente, né? É mais fácil olhar para o outro. O que caiu as escamas dos olhos, né? Quando a gente falou assim, olha, aquilo que você disse que não vai fazer, você faz. E ele começou a raciocinar e falou, então, eu disse, o senhor, o Espírito Santo lembrou para ele, claro, que ele havia falado isso e que ele estava para fazer isso. Aí começou um processo de restabelecimento da família, né? Então, quando acontece alguma coisa, você não concorda com aquilo, você deve aceitar aquilo, perdoar aquelas pessoas, para que você se desvincule e possa criar o seu, fazer o seu caminho. Porque a ideia é que quando você é criança, e depois teus pais te cuidam e tudo mais, quando você é adulto, você vai por você mesmo. E com a ajuda de Deus. Se você tem coisas que te prendem naquela situação de criança, você não consegue fluir na tua vida adulta. E não irá crescer e nem prosperar, tá? Bom, a maneira como interpretamos acontecimentos na nossa vida é muito interessante, gente, porque, veja só, pode pegar dois irmãos. Pense um irmão ou irmã de vocês. Vocês estão nos escutando aí, participando conosco. Veja só, o pai, por exemplo, fala algo que é uma orientação, talvez. Uma das pessoas, dos irmãos, pode ter interpretado como uma coisa boa, e o outro pode ter interpretado como tendo sido rejeitado, ou humilhado, chamado a atenção. Você já viu isso acontecer na sua casa? Se você tem mais de um irmão, alguma situação assim, aconteceu com você isso? E você sentir bem numa situação e teu irmão mal, e o inverso em outras situações? Então, significa que a gente interpreta os acontecimentos da vida de acordo com aquilo que a gente é. E às vezes alguém está querendo nos ajudar e nós entendemos com alguém que quer fazer alguma coisa contra a gente, está nos chamando a atenção, está nos humilhando, está rejeitando. Então, muita coisa aconteceu na sua vida que era bom e você interpretou como fosse ruim, sabia? E isso é um problema também. E isso tem que ser trabalhado, para que você possa voltar ao caminho do crescimento e da prosperidade. Então, pense aí em tudo aquilo que aconteceu na sua vida que você interpretou como algo que fosse ruim para você e está culpando alguém pelo qual você não consegue ir para frente. Aceita isso, perdoa essa pessoa e segue a sua vida. Tá? E aquilo que nós falamos, aquele ciclo entrópico, né? Não houve a bênção e a liberação pelo pai ou pela mãe.
E isso também impede o crescimento e a prosperidade. Então, são barreiras comuns a isso, tá? E nós temos que ficar atentos a essa questão para poder crescer na nossa vida. Vamos seguindo. Olha lá. Como é que deveria ser a nossa vida? Primeiro, a sua mamãe gerou você. Depois, ela nutre a cada um de nós, nos nutriu, nos deu alimento, cuidado. Isso é uma coisa maravilhosa. Depois, a mãe dá apoio, é a primeira que dá apoio. Então, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu estou aqui, mamãe te ajuda, mamãe cuida de você e tal. E observa que é muito interessante que quando você olha um casal, você pega a mamãe. Olha essa mamãe que está aí na foto. Como é que ela está segurando o bebê? Com o teu peito dela, tá certo? Para proteger, dizendo, é meu, não vai cair, ninguém vai pegar, tá aqui, protegido. Quando o papai pega o bebê, você já viu como é que faz? Parece aquele do Rei Leão, né? Que levanta o bebezinho assim e mostra para todo mundo, né? Aquele bebezinho levanta, mostrando o mundo para o bebê. Não é assim? Quantas vezes eu já peguei o Lorenzo pelas perninhas e levantei ele até no alto, ele firminho, e ele muito feliz ali, olhando para o vovô, né? Aquele contato visual lindo. Então, o pai é aquele que libera, para dizer, olha, meu filho, você consegue, eu estou aqui, vou cuidar de você. Um jogo de futebol, se a mãe está lá e o filhinho se machuca, ele chega para a mamãe fala, ah, meu filho, esses meninos são muito maus, né? Tem te machucado, meu filhinho. A bola do jogo. Fica aqui comigo, nem vai jogar mais, né? Pai, o que ele faz? O que aconteceu, meu filho? Vem cá, deixa eu ver. Sangrou, né? Deixa eu passar um guspe aqui no seu joelho. Pronto. Vai lá que agora você vai fazer um gol. Vai, menino. Vai. Então, o pai, ele libera. Mas estamos falando do papel aqui ideal do pai e da mãe. Eventualmente não é assim. E daí os pais são modelo para aqueles que já estão numa fase adulta da vida, que estão ensinando, agora orientando, um modelo e uma maneira diferente. Isso aqui é como deveria ser. Isso é que é lindo na vida e é como Deus criou. E se você olhar para você mesmo, você vai perceber que quando você casou, quando você entrou nesse processo agora da vida adulta, de casar, para quem você buscou a referência? Buscou para os pais. Olhou, como que meu pai, como que minha mãe fazia. E aí você começa, por não saber fazer, reproduzir algumas coisas que você não gostava, né? E começa a fazer o seu jeito novo, a sua interpretação da vida, do que eles fizeram, do que você já tinha vivenciado. Mas a vida segue sempre você buscando essa referência. Exatamente. Então, nós entramos daí num ciclo geracional sinérgico, que é aquele de crescimento contínuo. Como é que é isso? Concepção como fruto do amor. Olha que coisa linda. Nascimento. Infância abençoada. Os pais liberam para prosperar. Daí tem um casamento abençoado e concebe como fruto do amor. Isso aqui só aumenta. E a bênção só vai aumentando de geração em geração. É isso que Deus planejou para cada um de nós. Não aquele círculo lá, aquele ciclo geracional entrópico, cheio de problemas. E olha que tem gente que às vezes nasce num ciclo geracional sinérgico, conforme a vontade de Deus, mas em algum momento se desvia dele e entra naquele outro caminho. Mas a boa notícia é que Deus sempre está à disposição de nós para nos ajudar a voltar para o caminho de prosperidade e crescimento. Glória a Deus por isso, né? Então, qual que é a diferença daquilo que nós tínhamos do entrópico para o sinérgico? Deus lida com princípios e causas. Na raiz, falamos de raízes, não é verdade? Porque essas raízes vão produzir o mesmo fruto e o mesmo resultado. Então, você está enxertado na videira verdadeira que é Deus, que é Cristo Jesus, né? A tua raiz são os melhores. Sempre vai dar bom fruto. E você vai trazer dentro de você essa semente. Isso vai, essa retidão, essa semente, vai produzir efeito. Aonde você for, com quem você se relacionar. Você já experimentou, ou já passou com você, de chegar num local e as pessoas falarem, quando você está aqui, parece que há uma paz no lugar? Não tem problemas, tudo acontece de maneira muito alegre, o ambiente tem paz. Isso é uma semente de bênção que vem sobre a sua vida. Ou qualquer outra situação que acontece, quando você chega, tem alegria no lugar. Essa é uma boa semente que Deus plantou no teu coração.
que regada vai produzir muitos frutos. E você tem que ter mais frutos bons na tua aljava. E sempre vai dar coisa muito boa na sua vida. Bem, mas isso aí tudo, então, vão ganhando marcas para nós, nossa vida, certo? Ó, manipulação, rejeição, traição, abandono, crítica, humilhação, são dores que nós passamos na nossa criação. Isso vai marcando cada um de nós. Alguns passaram por nenhum desses, outros passaram por todos esses, alguns por um ou outro apenas, graças a Deus que ele passou menos. Mas aquele que passou mais é uma pessoa que vai ainda superabundar a graça de Deus sobre a sua vida. Então, fique tranquilo. Essas dores para serem saradas em Cristo Jesus. Mas essas dores, elas fazem que gere em você um caráter. O caráter é um mecanismo de defesa que você desenvolve contra os problemas. Então, vamos pegar um caso seguinte. Uma pessoa foi manipulada durante a sua infância de alguma forma. Esse é um problema. Qual é o seu mecanismo de defesa? Pode ser antagônicos, né? Em dois extremos. Um extremo, ela passa a ser uma pessoa manipuladora também. Porque ela usa da mesma arma, a defesa dela é atacar. Ela usa a mesma arma. Manipula. Tá? Ou ela pode ir para o outro extremo, que ela é completamente avessa a contato com pessoas, ou tem medo que esse contato possa gerar uma manipulação. Portanto, seus relacionamentos podem ser superficiais, com medo de que seja manipulado, manipulada. Então, seu caráter vai fazer isso. Agora, o temperamento é a maneira como lida com o mundo. Então, pera lá, a maneira como as pessoas, eu me relaciono com todos, baseada na defesa que eu criei contra os problemas que eu tenho. Então, as minhas dores, que é o problema, uma defesa, e aí, então, como as pessoas me veem. Ah, foi muito criticado. Poxa, então eu não vou dar muita opinião. O temperamento de uma pessoa que não dá muita opinião. Por quê? Porque eu não quero ser criticado. Tem uma dor, eu não quero entrar nessa dor. Né? Foi abandonado. Poxa, então, construir, não ter muitos relacionamentos fortes, pode ser uma maneira de não ser abandonado. Não tem um relacionamento firme com alguém. Então, essas marcas podem fazer toda essa nuance dentro de nós, na maneira como a gente se relaciona. E temos que trabalhar com isso, porque algumas coisas são muito fortes dentro de nós e devem ser trabalhadas o mais cedo possível na nossa vida, de maneira que a gente possa ser sarado para poder prosperar. Imagina se nós temos essas dores acontecendo em nós, criamos alguns mecanismos de defesa e isso impede a nossa prosperidade, impede o nosso crescimento. Isso é muito ruim. Nós precisamos trabalhar esses aspectos da nossa vida. O amor quer complementar algo? Fica à vontade, viu? A questão do temperamento, né? A gente vai poder trabalhar bastante nas aulas, isso daí, acredito que tem, né, bem, uma aula só sobre isso, né? Mas muitas pessoas ficam travadas na vida por conta de não se compreender. Elas não sabem por que elas agem dessa maneira. E sendo que na cabeça ela faz tudo, mas na hora de colocar em prática, ela travou. Não sai do lugar, entra num estado de paralisia, né, de vergonha, tem medo mesmo de sair do lugar. E a vida vai passando, e ela vai ficando naquele lugar que está. Então, tem muita inteligência, a pessoa é muito inteligente, tem, assim, muita criatividade, mas não consegue sair daquele lugar que ela está. E ela mesma, ela se percebe assim, mas não consegue resolver esse assunto. Então, a gente quer ajudar você a se entender e a gente quer ajudar que você entender todo esse assunto de sair do lugar onde você está, como você se vê e como os outros te veem. E isso é muito interessante, porque é mais fácil a gente falar sempre do outro, mas como as pessoas nos veem, eu tinha uma aula na aula de artes, né, que era, você pintava, e daí seu quadro ia para todos poderem ali analisar o quadro. Por isso que eu sei analisar muito bem as cores. E daí eles olhavam ali, daí,
quando eles olhavam o quadro pintado, eles falavam assim, você está assim, 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 entregava tudo. Por isso trabalho com artes e gosto de trabalhar assim através das cores. Mas nós acabamos colocando para fora situações, comportamento, palavras e atitudes que nós não percebemos que está em nós. E isso é muito, muito interessante quando nós começamos a entrar nesse estado adulto de compreendermos, de nos aceitarmos, para poder nos equilibrarmos, né? A gente não fica com o pêndulo nem para um lado nem para o outro, mas ficamos equilibrados naquilo que Deus escolheu para você ser, né? Exatamente. E nós vamos preparar imersões, workshops para cada uma dessas dores, para poder trabalhar essas dores em nós, porque eu até temos trabalhado um com o outro em relação a essas questões para crescermos a cada dia. E é muito bacana. Nós vamos trazer para vocês, no momento oportuno, trabalhar com cada um desses temas, para poder liberar isso na vida de vocês também, tá bom? Mas ok, isso então é uma visão geral, como as marcas causam algo em nós. Mas vamos lá. O que é uma vida adulta frutífera, gente? Primeira coisa, você tem que saber qual é a tua identidade e qual é o teu destino. Você sabe qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Identidade é quem você é. É muito fácil identidade quando você olha a tua carteira de identidade, né? Está escrito lá o seu nome, quem são seus pais, essa é a sua identidade, tá certo? Mas quem é você na sua família? Você pertence à família? Pertence àquele lugar? Você tem essa convicção? Tem pessoas que não se sentem tendo a identidade de participantes de uma família, por alguns motivos. Às vezes até você ter sido expulsos por não conhecerem seus pais, uma série de situações. Então, andam pela vida sem identidade, não sabem quem são. E o destino é quando você sabe o que você deve fazer na sua passagem por aqui, nessa terra. E identidade e destino são duas coisas que a gente recebe quando nós somos abençoados. Quando nós somos abençoados, a gente tem identidade e tem destino. Quando um pai e uma mãe abençoa alguém, ele está dando identidade e está dando destino. Isso é interessante, que nós fizemos uma bênção para nossos filhos e incutimos neles identidade e destino. E é muito importante como eles se desenvolveram logo após isso. Então, identidade e destino, você tem dúvida nessas áreas, você precisa de bênção na sua vida. Você tem que ser abençoado e passar por nós chamamos de um ritual de passagem para a fase adulta. A gente já vai falar sobre isso. Muitas vezes, quando nós falamos de identidade, a pessoa fala assim, você pergunta, ela fala, eu sou professora, sou médico, sou advogado, né? Então, está vinculado ao título que ela conquistou, mas não a quem realmente ela é. Quando nós entendemos a nossa identidade, o nosso destino, o que já tem escrito, que é a nossa essência, para onde o que nós vamos contribuir nesse mundo, né, nessa humanidade, né, que você não veio à toa, né, você veio para frutificar, dar frutos, e essa prosperidade ela vai até a 1000ª geração. Então, se a gente vai até a 1000ª geração, não é só uma árvore pequenininha, né, gente? Vai dar muito fruto. E até a 1000ª geração, então nós vamos contribuir com muito nesse momento onde nós estamos vivendo. E entender isso, internalizar isso, dá uma firmeza para você ser o melhor médico que esse tempo já teve, para você ser o melhor profissional da sua área que já existiu nesse tempo, certo? E daí eu começo a falar e já começo a me empolgar aqui, né, amor? Daí... Ela gosta da aula, é muito bom isso aí. Mas é fantástico, você está falando muito bem sobre esse assunto. Então, o que é abençoar, gente? Bom, primeiro vamos entender bênção e maldição, né? Você, com certeza, já ouviu alguém amaldiçoar alguém e falar, que você vai mal em uma tal área. Maldição, né? Não vou nem dizer uma maldição aqui, mas você sabe muito bem as maldições.
e alguém diz assim, Deus te abençoe. Você não dá importância nesse Deus te abençoe. Mas você escuta aquela maldição e fica ecoando na tua cabeça como se fosse uma sentença de morte. Engraçado, né? Por que a gente é assim? Porque a maldição vai só até a terceira e quarta geração. A bênção vai até a milésima. O que é mais forte? Que tem força para ter a milésima ou que tem força para ir só até a terceira e quarta? Da milésima? 1000 vezes, né? Então, se dividir por 3 ou 4, ainda vai dar 1000, vai dar ainda 250.000 vezes mais forte que uma maldição. Olha só. Então, nós temos que crer que a bênção é muito superior a uma maldição. E se nós estamos falando uma bênção para alguém, aquilo vai alcançar aquela pessoa. Da mesma maneira que você acredita que se alguém te amaldiçoar, ou você amaldiçoar alguém, aquilo vai acontecer com aquela pessoa. A bênção também vai acontecer. Certo? Então, sempre que há uma bênção, parece haver também uma relação muito próxima, íntima, entre aquele que abençoa e o abençoado. Então, veja lá, Jacó abençoando José, Jacó abençoando os seus netos. Tudo isso aí, uma relação próxima de pai abençoando filho, pai abençoando, avô abençoando netos. Então, quando você... E tudo aquilo que Jacó falou para o seu filho, para os seus netos, aconteceu. Se você pegar as palavras na Bíblia, principalmente na Bíblia, que está registrado há muito tempo, aquilo que algum daqueles personagens falam para os seus filhos acontece na vida deles. Pega lá, Abraão falando a respeito de Ismael. Acontece. Acontece. Até hoje isso acontece. Tá? Então, veja que essa bênção de Deus vai marcar uma relação íntima entre Deus e aquela pessoa. E isso é uma prova de que Deus está no negócio, abençoando aquela vida. E tem mais uma questão sobre a bênção. A mesma proporção que você abençoa a pessoa, você é abençoado. Porque é a motivação que você fala aquela bênção para a pessoa. Então, essa mesma motivação está em você e ela vai ser bênção para você. Então, 1000 vezes abençoar, né, pessoal? Exatamente. Ok. Bom, o que impede, então, a bênção? Nós estamos falando aqui de algo para liberar a chave. O que impede a bênção? Daqui está a chave. Malaquias 4, versículos 5 e 6 diz: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha, aqui está a chave. Os 2 últimos versículos do Velho Testamento, e depois desse versículo, nós temos 400 anos de silêncio pela parte de Deus, e ele está dizendo o seguinte, que ele ia mandar alguém na força do profeta Elias. Tá? Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então, olha só. Converter para que não venha vir a terra com maldição. Quer dizer, então, se houver distância entre filhos e pais, haverá maldição. Ok? É a leitura inversa desse versículo aqui. Está dizendo que se houver distância entre pais e filhos, haverá maldição. Há uma guerra entre pais e filhos, haverá maldição. Então você para e pensa um pouquinho, peraí, como é que está o teu relacionamento com as outras gerações tuas? Como é que está o teu relacionamento com os teus pais? Existe relacionamento? Ou esse relacionamento foi quebrado? Se foi quebrado, pode estar sendo impedidas as bênçãos sobre a sua vida. Olha como é que está com os teus filhos, caso você tenha filhos. Está acontecendo ou está quebrado o relacionamento? Se está quebrado o relacionamento, pode estar impedindo a bênção sobre você e sobre os teus filhos também. Ok? Nós temos que consertar isso. E essa é a chave para a prosperidade das gerações. As gerações têm que estar interconectadas para que possa haver bênção sobre a sua vida. Mas você pensa assim, eu tenho problema com os meus pais. E alguns aqui de vocês podem estar pensando assim, né? Alguém teve pai ausente, o pai abandonou, os pais são desconhecidos, ou qualquer situação semelhante. Mas é interessante isso porque algumas vezes tem pessoas que são assim, por exemplo, pais ausentes. E nós fizemos há pouco tempo uma bênção para um jovem, já casado,
em que o pai dele, ele não conheceu o pai. Mas, que interessante, ele tem a dor da falta do pai, mas ele não tem os problemas da falta do pai, porque certamente alguém fez a figura de pai para ele e fez diferença na vida dele. Mas, enfim, as dores ele possui, mas essa maldição não estava sobre a vida dele. Ele é bem-sucedido, graças a Deus. Mas, viu, tem algumas coisas dessas que acontecem e essas situações podem estar acontecendo devido a uma união ilícita. Vamos ver o que diz aqui Deuteronômio 23:2. Quem nasceu de uma união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes, até a 10ª geração. Olha só. Isso aqui é a chamada maldição da bastardia. Mas é interessante aqui que quando uma maldição vai só até a 3ª e 4ª geração, essa daqui é a única que se diz que vai além disso, vai até a 10ª. É muito interessante. E diz o que acontece. Não entra na Assembleia do Senhor. E a pergunta é, o que é a Assembleia do Senhor? Me ajuda, amor, o que é a Assembleia do Senhor? Primeira, família. Família. E a segunda? Igreja. A igreja. Então, veja, quando Deus criou o mundo, não tinha igreja, tinha família. Aquela era a Assembleia dele. Ele ia lá, se reunia com Adão e com Eva. Era uma Assembleia. Então, a família é a Assembleia do Senhor. A igreja é a Assembleia do Senhor. Então, está dizendo o seguinte, não entra na Assembleia do Senhor. Significa o seguinte, não se mantém na igreja e não se mantém na família. É muito típico você pegar pessoas... Não mantém no trabalho, não se mantém com amizade, não se mantém, não se estrutura, né? Exatamente. Não consegue se estruturar. Não cria vínculos. E pode se entregar, né, a uma doença que é familiar, que é do sistema familiar. A bebida, as drogas. Então, olha o comprometimento que leva a falta da bênção. Então, quando não consegue entender esse processo, não consegue sair. Exatamente. Então, veja só, a gente encontra pessoas com essa maldição, que ele fala assim, você vai na igreja, né? Jesus já morreu, já passei por isso, já estou liberto, né? Muito comum as pessoas falarem isso, assim. Essa maldição não está porque já tem o Novo Testamento, Jesus já aceitar, né? Eu já estou livre disso, mas a pergunta que fica é por que está acontecendo? Por que está real isso na vida das pessoas? E qual que é essa realidade da vida das pessoas? Elas chegam numa igreja, às vezes falam assim, pastor, acabei de chegar aqui na igreja. Que bacana. Veio de onde? Eu estava na igreja, fiquei mais 2 anos na igreja A, depois mais 2 na B, mais 3 na C. Mas por que mudou dessas igrejas, querida? Porque lá foi assim, daí tive uma dificuldade com alguém, não sei o quê, me chateei, bababá, e vai de lugar em lugar, e não permanece. Então, não vai permanecer nessa que nós estamos também, chega ali, fica um tempo e vai embora, às vezes se não for curado. E na família a mesma coisa, né? Um nem outro que nós conversamos fala assim, faz 5 anos ou 10 anos que eu nem falo com um familiar meu. Meu Deus do céu, imagina como é que está isso. Então, essa é a maldição, cria essas dificuldades, e pode ir até a 10ª geração. Agora, quando nós falamos de um contexto oriental, eles sabem as gerações. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem foram os seus pais, eles sabem. Os seus avós, eles sabem. Quem é que foram aí os seus tataravós, eles sabem. Eles têm lá uma geração. Você pega a Bíblia, por exemplo, que é lá no Médio Oriente, tem lá a geração desde Davi até Jesus, até antes, de Abraão até Jesus. Eles guardam isso. Agora eu pergunto para você, teus pais certamente você deve conhecer, teus avós, é muito provável, teus tataravós, sabe quais são os nomes? Talvez você não saiba nem os nomes. Tá? E depois disso, menos ainda. Da onde eles vieram? Provavelmente você não sabe também. Veja, nós fomos aqui até a 3ª geração, aqui já não lembra quem é. Imagine a 10ª geração. Você não conhece.
você não sabe o que aconteceu, com certeza. Então, eu te digo, será possível que essa maldição possa estar sobre a sua vida, mesmo sem você saber? Talvez você tenha uma união lícita com o seu cônjuge, se você é casado, casada. Talvez os teus pais tenham uma união lícita. Mas será que as outras 8 gerações foram? Podem não ter sido. E essa maldição, de alguma forma, pode ainda estar vigente sobre a tua família. Então, a boa notícia é que Jesus quebra isso tudo. E nós queremos quebrar isso exatamente agora, nesse momento, com uma oração. E essa é a primeira chave que você vai receber para poder quebrar essa dificuldade entre gerações, essa distância, e poder se juntar aos seus pais e aos seus filhos. Se eventualmente você veio de uma união ilícita, né? Tá? Você sabe que foi assim, teus pais não estavam casados legalmente. E talvez você até tenha reproduzido isso, e teus filhos, você gerou filhos que também não estavam debaixo da aliança do casamento, que é a aliança debaixo da união do Senhor, debaixo da união legal, conforme as leis do país em que a gente vive também. Se você sabe, significa que você foi gerado dentro dessa maldição, com certeza absoluta, e você pode ter gerado dentro dessa maldição, com certeza absoluta. Como a gente resolve isso? Bom, é Jesus, né? É perdão e é cura. Então, quando nós perdoamos os nossos pais, nossos antepassados da 10ª geração por terem feito isso, nós estamos quebrando essa maldição. Tá? Quando nós pedimos perdão por ter gerado filhos, descendentes, né? Nesta condição, nós quebramos essa condição. E daí nós ligamos debaixo da bênção que é Jesus. Tá bom? Então, eu não sei você, como é que você está, como é que é a sua vida, o que é que tem acontecido, mas eu quero fazer uma oração com vocês agora. Tá bom? Quer acrescentar algo antes da oração, amor? Às vezes relacionamentos, né, que saiu de um relacionamento, foi para o outro, e daí aconteceram várias situações, né, então, de aborto, por exemplo, né, então tudo isso vai entulhando essa caminhada, e daí assim, né, a gente sempre coloca um paninho bonitinho em cima disso daí, e não resolve, e depois você fala assim, mas eu amei meu filho, eu cuidei, eu dei tudo para ele, por que está acontecendo isso com ele? E você nem imagina que há uma herança que você está vivenciando agora, porque você não veio do zero, né? Não veio do nada, né? Você tem uma herança familiar, mas assim como vem as bênçãos, vem as maldições também. E nós é que vivenciamos, né, o que foi falado lá atrás. Olha só, né? Então, quando nós entendemos isso agora, nós nos posicionamos diante de Deus, a vitória a gente já tem, mas precisa do nosso posicionamento. A gente pode sair para um caminho livre, entendendo isso, né? Se você concorda, né, vamos fazer essa oração, vamos fazer essa declaração de anular um decreto de dívida que é escrito contra a gente, que não coloca aos pés da cruz de Cristo. Então, a gente coloca. Exatamente. Então, vamos fazer essa oração? Eu vou falar e você repete, tá bem? Mesmo que você você tenha sido gerado uma união lícita, uma aliança do casamento, e gerou também na aliança do casamento, eu te peço que você repita, mesmo porque você não sabe o que aconteceu nas 10 gerações antes de você, e se por acaso aconteceu, nós vamos quebrar agora, tá? Porque em Cristo, todas as maldições são quebradas. Então diga assim, Senhor Jesus, eu quero neste momento perdoar os meus pais e todos os meus antecessores por terem gerado filhos fora da união do casamento, fora da aliança com Deus. Eu os perdoo por isso. Eu os perdoo por todos os sentimentos que isso despertou no coração de todos os meus antecessores até mim. E por todas as consequências disso sobre a minha vida, a vida de todos os demais também.
Eu os perdoo agora. E através da quebra dessa maldição, através do perdão, eu declaro que o amor de Jesus, que o sangue do Cordeiro, quebra toda essa maldição e torna agora em bênção. A partir de hoje, eu faço parte da família. Eu faço parte da família de Deus. Eu tenho herança física, emocional e espiritual. Eu quero ainda, Senhor, pedir perdão por ter gerado filhos fora da união do casamento, fora da aliança do Senhor. Eu te peço perdão porque eu não conhecia, eu não sabia disso. Eu quero, neste momento, através do perdão dos meus atos, pedir perdão também pelos sentimentos que isso despertou no meu coração, no coração do meu cônjuge e no coração dos meus filhos. Assim como eu peço perdão pelas consequências disso, sobre a minha vida, sobre a vida do meu cônjuge e sobre a vida dos meus filhos e descendentes. Através do perdão e do amor de Jesus e do seu sangue, eu declaro quebrada agora essa maldição na minha descendência. Declaro que eles são herança, que eles são família, que eles têm parte, e agora eu os acolho, assim como sou acolhido. E através disso, aceitando esses acontecimentos e perdoando, eu me desligo agora dessas maldições. Declaro que não tem mais poder e nem autoridade sobre a minha vida e sobre a minha casa. E eu clamo agora, mais do que isso, eu invoco agora a presença de Jesus para me abençoar e a minha descendência até a milésima geração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa oração, se por acaso você perdeu uma parte dela, você pode, depois a gente vai gravar essa aula, vou mandar para você um link, para que você possa refazer essa oração, talvez com mais calma, talvez com mais tempo, mas ela é muito importante para você. Mas agora que você entendeu essas questões aí na sua vida, que é como prosperar, e você entendeu. Prosperar significa uma série de coisas. Prosperar vem da bênção. Prosperar vem de unir as gerações e receber uma palavra daqueles que estão próximos de você. Então, nós fizemos um workshop, preparamos um workshop, que é o próximo passo para você obter mais chaves na tua liberação, na liberação da sua vida. Acabamos de entregar uma chave para você. E agora, esse workshop tem muito mais chaves para você poder abrir mais portas e bênçãos sobre a sua vida. Esse workshop é um conjunto de 10 aulas, com teoria, com prática, vivência, uma coisa muito bonita. Nesse workshop, nós contamos exatamente como é que nós fizemos o ritual de passagem. Nós chamamos de filho da bênção, ou filha da bênção, para os nossos 4 filhos. O que isso aconteceu e deu de diferença na vida deles? Por que é que nós fizemos esse ritual de passagem? Porque além de quebrarmos essas maldições, nós fizemos daí um evento, que é chamado de ritual, específico para ministrar bênçãos sobre a vida deles. Gente, isso foi uma coisa tão extraordinária para a vida deles, e tão profundo, que, olha, vou dizer para vocês, foi como eles entrarem de um jeito naquele ritual de passagem e saírem de outro. É equivalente a você entrar numa igreja para o casamento, solteiro, sair de lá casado. Mudou para o resto da vida. Foi assim que aconteceu com eles. E nesse workshop nós falamos exatamente como foi que nós fizemos isso. Como que isso aconteceu na vida deles, tá? Nesse workshop, nós temos uma vivência maravilhosa que a Thelma preparou, já está prontinha para vocês. Uma coisa linda, né? Então lá a gente vai falar do ciclo geracional sinérgico com mais detalhes.
Vamos falar com muito detalhe das fases iniciais da vida e como é que isso afeta cada um de nós. Vamos dar alguns exemplos muito claros ali. E como é que esse ciclo geracional sinérgico ou entrópico, com as fases iniciais da vida, como que te afeta? E como que combina isso aí e opera em você? E lá nós vamos mostrar 8 padrões que acontecem para o filho e para a filha, levando em consideração como que o pai opera e como que a mãe opera em relação a esse filho e a essa filha, o que eles desejam. Então, aquele filho que quer sempre a aprovação do pai ou da mãe, ou que não quer a aprovação, rejeita o pai ou a mãe, e da mesma forma a filha. E o que que isso causa no seu relacionamento e até no seu casamento posteriormente? Está explicado nesse tópico do nosso workshop. Também explica o que é ser adulto, o que é ser maduro, o que é ser abençoado, o que é ser liberado. Entra nos detalhes disso para você saber a diferença. Porque muita gente fala assim, enquanto gente com 30, 40 anos fala, você é adulto? Eu falo, não, não me acho adulto. Na verdade, está dizendo que não se acha maduro. Mas não consegue, tem uma confusão nisso. A gente vai tirar essa confusão nesse tópico, explicar exatamente o que é isso. Fácil, né, de observar isso. Você olha pessoas de 50 anos, tanto homens como mulheres, se vestindo como adolescente e não se sentem com a idade que tem. Exatamente, a questão da maturidade, né? Então, nós vamos falar o que é o ritual de passagem. O que é isso, tá? E como é que é isso em várias culturas pelo mundo. E é muito interessante, tem cada coisa riquíssima nisso. Tem cada coisa também bastante peculiar. A gente vai explicar isso aí tudo. Daí nós vamos falar como foi que nós fizemos o ritual de passagem dos nossos filhos. E você vai saber com detalhes a respeito disso, o que nós entregamos para eles como símbolo daquele instante, daquele momento, para eles não terem dúvida durante a vida inteira deles de que eles foram abençoados. Aí vem uma vivência, uma aula magna, uma aula prática. Linda essa aula, gente. Uma aula onde você vai poder experimentar um momento de pintura. Daí tem um material que a gente vai pedir, você vai poder experienciar uma mudança prática na sua vida. Algumas pessoas que estão aqui já fizeram essa vivência e já tiveram essa experiência aqui, e acredito que foi gratificante para cada um. Exatamente. Não se assuste com pintura, aula prática de pintura, tá? É bastante simples. Bom, professora. Não precisa envolver tinta, pode ser canetinhas, tá? Fiquem bem tranquilos quanto a isso. Não se assustem com isso. Daí nós vamos fazer a declaração de liberação. A mesma declaração que nós fizemos para os nossos filhos, nós vamos fazer sobre a vida de vocês, tá? Nossas recomendações finais, daí, para vocês, né? E com isso, vocês receberão todo esse material ali. Nós temos também histórias reais de transformação de vida. E até um vai contar para a gente alguns exemplos de pessoas que passaram por esse processo do Código da Abundância, desse workshop, e o que aconteceu com eles. Tem várias pessoas que passaram e tiveram uma mudança gigantesca na vida, né? Essa moça que eu cito, de 22 anos, era uma moça que estava em busca, né, do futuro, aquela questão, né, faculdade, eu quero fazer eu quero seguir esse caminho, mas estava totalmente em conflito. E daí, no processo de mentoria, no processo de adultização dela, ela foi se encontrando, ela foi firmando o caráter dela, a personalidade dela, dentro daquele processo que ela queria. Hoje, ela trabalha no exterior, está muito bem sucedida, está indo muito bem. Então, a gente vê assim que quando se entrega para o processo e entende que é só deixar acontecer daí. É igual, eu gosto muito de comparar com aqueles bichinhos que colocam madeira na água lá nos Estados Unidos, sabe? Não lembro o nome. Esquilo. Castorzinho, né? Coloca na água e faz aquela represa. Quando começa o trabalho de adultização, que é o que eu chamo, você começa a tirar esses gravetos e a água começa a passar. E, de repente, você vai junto com essa correnteza e as coisas começam a acontecer na sua vida, né?
tem essa senhora com os pais dependentes, né? Então, os pais dependiam, e como ela voltava sempre cuidar dos pais, e os pais precisavam e ficavam exigindo dela uma energia que ela não tinha mais para entregar. Ela não conseguia progredir na vida, ela não conseguia emprego, ela não conseguia se firmar. E quando ela entendeu que ela se sentia culpada de não poder dar para os pais, porque ela queria muito ajudar e não tinha também condições de ajudar muito, mas ela enviava um dinheiro para eles e eles não sabiam usar esse dinheiro. Então, ela estava se cansando, trabalhando, a jovem trabalhando para poder sustentar os pais. E ninguém ia para frente. Quando ela entendeu que esse processo estava errado, quando ela entendeu que ela estava no lugar errado, e ela começou a produzir na vida, e ela começou a se dedicar àquilo que era o propósito dela mesmo, os pais conseguiram se defender tranquilamente sozinhos, e ela começou a prosperar. Então, ela saiu do papel de mãe e pai dos pais, né, para poder seguir a vida dela. E esse foi um processo muito bonito, que ela está hoje também muito bem, já viajou vários lugares, está bem profissionalmente, é muito querida ela também, né? E nós temos um outro jovem, né, que ele, assim, pai sempre muito forte, meio que amedrontava, e a mãe acolhia demais e segurava o filho. E esse jovem, ele passou pelo processo da bênção, da liberação, os pais entenderam toda a liberação, liberaram ele. Só que ele já estava acostumado a ficar sempre perto, a mãe ditava tudo o que ele tinha que fazer, então meio que eu chamo de princesinho da mamãe, né? Que a mãe não libera, por isso que nós temos muitos homens fracos, e aí quando ele veio para a mentoria e ele fez a mentoria dele só aqui e tudo, hoje também está muito bem, deslanchou, inclusive saiu da casa dos pais, foi viver a vida dele, foi construir o futuro dele, né? Se decidiu na faculdade o que ele queria fazer, e hoje tem feito a diferença onde ele está. Então, são 3 casos assim, que foi atendido online, foi bem bacana, mas que foi meio misto online, aqui presente, presencial no ateliê, mas foi muito gostoso ver a liberação da vida deles. Quando se entende isso, aí vem essa prosperidade. E não importa onde você vai se colocar no mercado, você vai prosperar. E você entra dentro daquele versículo da Bíblia que fala assim, que as bênçãos te alcançarão. E é isso que acontece com as pessoas. Exatamente. Muito obrigado, amor. Então, esses aqui são 3 exemplos. Tem muitos outros exemplos. Até ela trabalhou com uma infinidade de pessoas. Também trabalhei com uma série e já fizemos e ministramos esse Código da Abundância nesse formato que nós estamos propondo para vocês, para mais de uma centena de pessoas, com certeza. Deu mais de 100, né, amor? Com certeza, né? Bem mais. Bem mais, né? Bem, então nós queremos deixar algo especial para vocês, gente. Vocês já tiveram ali uma chave e nós queremos agora dar para vocês, assim, algo especial. Então, esse workshop que nós fizemos com muito carinho, que é o Código da Abundância, com essas 10 aulas, tem um QR Code aí que você pode acessar, 10 aulas, vivência, passagem para a fase adulta e um e-book, o Manual do Código da Abundância. Olha, mais de 80 páginas de informações importantes. Inclusive, uma cerimônia de Filho da Bênção completa, prontinha para você poder usar com os teus filhos. Ou com você mesmo. Tudo que a gente está oferecendo é tudo de vivência prática. Não é algo que só porque a gente estudou a teoria ou a gente quer colocar. Não, foi vida mesmo. Então, vai fazer diferença na sua vida, se você estiver disposto a se entregar para esse processo. Exatamente. Então, tem
tudo isso que a Thelma falou, mais a cerimônia completa, frases e versículos para abençoar os seus filhos. É um manual completo. Tudo nós falamos aqui, tudo está sendo falado no workshop, você pode colocar em prática na sua vida, o workshop é seu, você pode chamar outras pessoas, ministrar outras pessoas da sua casa, não fica restrito a você, é uma forma de poder chegar a mais pessoas, porque nós entendemos que tem muitas pessoas que às vezes querem, não têm acesso ao material, não tem alguém que possa fazer, está tudo descrito, completo para você. Mas veja, esse workshop, um material completo como esse, ele tem um valor alto, R$ 497. Mas nós queremos hoje, somente hoje, tá, gente? Somente hoje, fazer algo exclusivo e especial para vocês, tá? Como é que é isso? Nós queremos dar uma oferta de desconto de 70% para vocês. Isso mesmo, 70%. É muito fácil. E isso, gente, vai até a meia-noite de hoje. Só hoje, até meia-noite. Você usa o cupom OFF70, OFF70. Está aí na tela de vocês agora. Essa oferta especial é um tempo limitado, é só hoje até a meia-noite, tá? Daqui 2h59 vai expirar essa oferta, tá? Só clicar nesse botão verde, você já vai para a página. Se quiser fazer aquisição agora, utiliza esse cupom, digita lá. Tem um cupom? Você digita sim, OFF70. E já vai aplicar 70% de desconto para você. Então, o que significa? Tá? Hoje, sai por R$ 119,10. Você pode parcelar em até 12 vezes. Gente... Mais barato que uma hora de R$10, né? Por mês. Tá? R$10, R$12 por mês. Super barato, gente. Não tem um jeito melhor de poder ser abençoado e receber isso na sua vida, na vida dos demais. Tá? Então, a gente quer estender essa oferta um pouquinho mais. Olha lá. Hoje, 70%. Ah, tá bom, mas eu quero indicar para os meus amigos, eu perdi hoje por qualquer motivo, eu demorei um pouquinho. Então, a partir de amanhã até o dia 5, nós vamos deixar com 50% de desconto. É o OFF50, é o código do cupom, tá? Anota aí, OFF50. Do dia 6 ao dia 10, nós vamos dar 30% de desconto. É o OFF30. Do dia 11 ao dia 15, 20%. É o OFF20. Anota esses códigos agora aí para você não esquecer disso, tá? Se você quiser mandar para os seus amigos, para seus conhecidos, envia para eles, tá? Sabendo que essas datas, no dia 16, voltará ao preço normal, R$ 497, tá? Então, aproveita hoje, avisa os seus amigos, 119, depois vai ficar pela metade do preço e assim vai até a gente chegar lá no dia 16, quando expira essa oferta, tá bom? Aí está o QR Code, você pode escanear com sua câmera fotográfica, vai direto para lá, ou clica no botão verde da oferta, e você vai conseguir entrar agora mesmo para realizar o seu pedido. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final da nossa imersão, da nossa vivência de hoje. Perguntas, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta sobre tudo que nós falamos, sobre tudo que você tem aí na sua vida, suas dúvidas? Pergunta para a gente aí. Nós estamos aqui para responder vocês, tá? Então, prepara aí, envia aí no chat a sua pergunta, que nós vamos estar respondendo para você. Cadê vocês, pessoal? Será que o pessoal está na sala, amor? Só está na sala. Mas será que tem dúvidas? Bom, gente, nós estamos à disposição de vocês. Não agora, em seguida, mandem para a gente um comentáriozinho, vocês têm nossos contatos, e é muito fácil, tá? De poder falar conosco. Olha aqui, ó. @Instituto Redélia, nosso Instagram. Só entrar ali e mandar uma mensagenzinha para nós, se tiver uma dúvida, a gente vai responder para vocês. Não precisa ser agora, pode ser depois. Redélia.org, com 2 Ds, olha, redélia.org é o nosso website. Lá tem maneiras de falar conosco também, tem um formulário, lá você pode colocar as informações, nos enviar, tem uma forma de fazer contato conosco. Aqui está mais uma vez o link para o workshop Código da Abundância, que você pode escanear ou clicar aí no botão que está aparecendo, e assim você
pode obter esse material, ok? As aulas serão online, sim, Albeli. Vai ficar até quando, amor? Que a pessoa comprando, ela tem até... As aulas ficam um ano, à disposição um ano do aluno, tá? Assim, no momento que é feita a inscrição, durante 365 dias, pode realizar todo o material, quantas vezes quiser, baixar o e-book, todo o conteúdo, está tudo à disposição. É mais do que você entrar, eu digo, mais conteúdo, é um bom conteúdo, do que entrar em autoajuda. Esse daí é cura profunda mesmo, e é uma autocura. Você vai ter princípios para chegar diante da tua família e resgatar essa herança, né? Que já é tua, e às vezes tem um legado, tem algo que é teu, que você não usou ainda, porque não acessou essas bênçãos para a sua vida, simplesmente porque você não conhece. Então, quando você entende que tem um legado de bênção para você, assim que você destrava, tirando esses entulhos, né, que nem eu falei, a hora que você tira isso, as bênçãos começam a vir. E daí você fala assim, como assim? O que está acontecendo? Porque é algo que vai liberando você no dia a dia. E é um processo que cura você de toda e qualquer crença, né? Eu não gosto muito de falar em crença, mas às vezes você coloca um rótulo, coloca uma determinação na tua vida, e isso vai sendo quebrado, e começa a fluir aquilo que é teu já por direito. E muitas vezes a gente deixa de vivenciar esse melhor, né? Que Deus, se Deus fala, né, que nós vamos viver o melhor dessa terra, né? Então, aproveita, assim, estuda mesmo, estuda e coloca em prática. São momentos que você pode estudar, durante a semana você coloca em prática e você já começa a se alimentar e a viver disso. E tem outra pergunta aqui. Para um casal, como faz? Se é um casal, estão juntos, né, uma família, Compra um só, né? ter filhos também, compra um e todos utilizam o mesmo login, senha para entrar na aula e realizar. Você pode fazer várias vezes. O certificado, tem um certificado no final. O certificado sai no nome daquele que é o proprietário da conta, tá certo? Mas todo o material pode ser feito várias vezes por várias pessoas da sua casa, sem problema nenhum, tá bom? Então, o material fica todo à disposição, você tem acesso a tudo a qualquer instante. E é bem diferente de fazer um workshop presencial. O workshop presencial você participa, você tem aquelas informações, né? E depois é aquilo, guardou na memória, guardou. E as aulas você pode usar durante todo um ano. Com certeza, contam como aula, com certeza. Todos os cafés da manhã, todos os encontros com os amigos, conta como aula também, tá bom? Muito bom. A gente pretende futuramente montar um grupo assim online para discutir o assunto mesmo, conversando assim online, não, numa sala, né? Porque é tão gratificante quando a gente começa a estudar e começa a destravar, e aí a gente quer mesmo que esses princípios sejam ensinados para as outras pessoas, porque às vezes a gente está tanto tempo dentro da igreja e não entende por que a nossa vida não flui, não entende por que não vai, mesmo estando dentro da igreja, mesmo conhecendo a palavra de Deus, né? Então, quando começa a destravar, você fica apaixonado mais ainda por Deus, né? Então, isso é muito bom. Ok. Muito bem. Meus queridos, estamos chegando ao final da nossa imersão. Nós somos muito gratos pela participação de vocês, todos que ficaram conosco, que participaram. Esse conteúdo vai ficar gravado, nós vamos enviar para vocês o link dessa gravação, você pode assistir de novo, se caso desejar, também enviar para os seus amigos, para que eles também possam assistir e participar.
Somos muito gratos por vocês, aqueles que nós conhecemos pessoalmente, muito obrigado, amigos, aqueles que participaram também de outras localidades. É um prazer ter vocês conosco aqui e sempre estaremos trazendo material e conteúdo que possa trazer valor para a vida de cada um de nós. E assim, a gente pode crescer juntos. Nosso objetivo é que a gente possa estar crescendo a cada dia e cada dia mais. Esse é o que eu tenho buscado para a Thelma, ela comigo, que assim possa ser com vocês também, que a bênção de Deus possa alcançar vocês, aí onde vocês estão, a família de vocês, os filhos de vocês, os pais, possam viver em prosperidade e união. Esse é o nosso desejo para vocês. Um grande abraço para todos e um beijo. Quando nós começamos a vivenciar essa questão da prosperidade, que é o que a gente quer passar nesse curso, nessa vivência, quando a gente começa a ver os frutos acontecendo na nossa família, a gente se sente assim como pertencente ao propósito que Deus nos colocou aqui para esse momento. Então, quando nós escolhemos compartilhar com você, com as pessoas que a gente conhece, com as pessoas que a gente está divulgando, nós escolhemos compartilhar isso. Para nós, foi um desafio, né, amor? Foi um desafio a gente, para mim, para poder gravar, mas assim, a gente quer muito agradecer a presença de vocês, o carinho, a força, né, o apoio aqui que o pessoal mandou e tudo. Então, fica nosso agradecimento e venham para as próximas, né? Com certeza, vocês são os amores, gente. Essa é a razão de tudo, tá bom? Um abração. Beijo, gente. Fiquem com Deus.